colágeno é uma proteína encontrada no nosso corpo e é uma das grandes responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Mas a produção tende a ser menor à medida que a gente vai envelhecendo. E aí surgem as famosas linhas de expressão, a flacidez da pele. Por esses e outros motivos que as pessoas avaliam alternativas para melhorar o nível de colágeno no corpo. Você sabia que existem alimentos ricos em colágeno? Pois é, a nutricionista Gabi Sila conta pra gente quais são esses alimentos e quanto a gente deve ingerir por dia de cada um deles. Gostou? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gabi. Boa, Gabi. Oiê. Você viu que a gente já fez uma receita Eu vi. hoje, Fizemos né? caldão, Eu vi. caldão de pé de Caldão. galinha. Eu vi. Me deu até vontade de Ficou comer. top, Nossa, meu. tá Você delicioso. precisa ver. É. Nossa, gostosão. Depois eu vou na Concentrado. cozinha dar uma filada. Pode, por favor, pode ir É lá. muito bom. Pode, fiz bastante. Quando a gente fala de colágeno, Gabi, Sim. o que a gente está falando? Porque a gente fala, mas será que a gente Não sabe o que é? É verdade. Sim. Eu tava ali, inclusive, no camarim, as minhas perguntaram, é verdade que serve pra nada? Né? Porque a gente fica nisso, né? Colágeno serve ou não serve pra alguma coisa? É muito difícil a gente falar assim, serve diretamente para pele, por exemplo. O que acontece? O colágeno ele é fonte de aminoácido, tá? Então, se a gente tiver alguma coisa acontecendo no organismo, o colágeno não vai ser direcionado para a firmeza do seu rosto ou para suas unhas, para seus cabelos. Então, vamos pensar, a gente está em um momento de transição de temperatura. Então, a imunidade tende a dar uma abaixada. Sim. Então, excesso de colágeno nesse momento, se ele não for específico para alguma coisa, ele vai ser utilizado para quê? Manutenção da sua imunidade, fortalecimento da sua cartilagem, massa muscular e afins. Ele não consegue saber, olha, deixa lá pro cabelo dela, ou deixa lá pra firmeza da pele dela, né? Então, o organismo ele tem que estar num contexto saudável, geral, para ele conseguir ser destinado para algo específico no nosso organismo. Tem que Porque tá a gente sobrando. precisa, Tem né? que estar sobrando. Tem que estar sobrando. É isso, tem que estar sobrando. Né? Boa, boa. Disse bem. Boa, boa. Tem uma... A gente até falou um pouquinho do caldo agora, né, Léo? E eu tenho lido muito sobre isso, Sim. sobre o caldo de ossos. Sim. Como que isso funciona? Isso é positivo? Realmente ajuda? Como é que é, Gabi? É muito interessante, é barato, né? E assim, isso é dos primórdios, né? Não existia colágeno em pó, né? Sei lá, 30... Existia, mas não era tão abundante, né, quanto é hoje. Hoje a gente suplementa tudo em cápsula, em pó. Imagina, a gente realmente tem a base do colágeno, né, que é glutamina. Vamos pensar em glutamina, todo mundo associa a questão de imunidade. Ai, glutamina para o seu intestino. Poxa, né? A gente tem nas vísceras, a gente tem nos ossos a grande quantidade de glutamina. Então a gente não precisa necessariamente suplementar. Se você eventualmente consumisse isso de maneira contínua, que nem o Léo falou, poxa, congela, usa para faz fazer alguma bastante, coisa. né? Porque às né? vezes é um pouco trabalhoso mesmo. Você fala Sim. assim, poxa, vai dar trabalho. Faz bastante. faz um faz montão, um né? panelão, É. congela e você vai tomando. E aí vai fazer, por exemplo, feijão, você pega lá o congeladinho, coloca e enriquece as suas preparações com isso, né? Não precisa, porque o que eu vejo, né, principalmente no consultório, tem muito uma mística, né, de, pé de galinha. Uma questão, até um preconceito com relação a Exatamente, isso, né? Para não ficar gostoso, mas tudo bem, se não quer consumir, então faça o caldo. Eu acho que é muito mais enriquecedor, né, você complementar as coisas do que necessariamente você excluir ou suplementar. Muito mais caro, 5, 6 vezes mais caro você suplementar eventualmente. E o pé de galinha, né? Ele tem bastante, ele é muito rico em colágeno? Isso, tudo que é cartilagem. Tá, tudo né? que é cartilagem Tudo é que é muito cartilagem. Então a gente fala, por exemplo, do mocotó, né? Os pés, não só de galinha, de porco, Sim. né? São muito bem utilizados. Frango, a gente pega também a parte de porco, que são questão financeira mais em conta para sim, você fazer, sim. né? Mas todos os bovinos, né? E suínos também entrariam nessa questão. Eles têm uma quantidade maior, mas por questão de cartilagem mesmo. Tem muita gente que não faz o caldo, por exemplo. A gente fala que é bone, né? Então faz somente o bone, você coloca para ferver e coloca vinagre. Tem até experimento na escola que faziam antes de colocar as cartilagens ou tiravam os ossos e colocavam com vinagre. Sim, o vinagre suga, derrete, você vê que vai isso, sugando, justamente, exatamente, fica até um osso que é mais maleável, Sim. né? E aí o que ele realmente tira dos ossos? Ele tira ferro, ele tira magnésio, ele tira potássio, né? Que são enriquecedores para eventualmente questão de pele, unha, cabelo, imunidade e afins. Né? Então, E é natural a gente ter essa perda. Natural. Né? A gente entra em processo de sarcopenia, né, a partir dos 32 anos. Então, a partir dos 32 a gente já tem uma perda natural. E assim, nossa rotina, a gente estava até conversando aqui, né? A rotina é estressante, né? Quanto mais oxidada a nossa rotina, mais perdas a gente tem.
pessoas falam assim, poxa, nossos tataravós, eles faziam caldo de ossos, por exemplo, e tinham uma pele linda, mas não tinha, por exemplo, a poluição que tem, não tinham que trabalhar tanto tempo, né? Tinham os trabalhos manuais que tinham que ser feitos em casa, mas assim, a alimentação era mais regrada, eles eram ativos, faziam tudo em atividade, mas quanto mais estressante, obviamente, é a sua rotina, maior a sua perda, mais oxidado você vai ter, Era né? comida de verdade, né? Banha de porco, Sim. né? Se cozinha, Não tinha isso de, ganho de porco fazia mal, faz mal pro seu colesterol. Por quê? Exatamente. Porque ele ia lá, ele fazia todo o processo, né? Fazia o caldo, tinha toda uma questão orgânica, porque não existia o orgânico naquela época, né? O orgânico era o que ele fazia. É o que tem, Exatamente né? isso, É o que tem. É o que tem. Exatamente. Quando a gente fala de colágeno, acho que a gente lembra muito de gelatina. Sim. Né? E eu até cheguei a ver que é possível você pôr gelatina incolor no café, Sim. enfim. Isso é positivo? Faz bem mesmo ou não? Eu acho que assim, Abi, tudo que a gente consegue fazer para agregar no nosso dia a dia é enriquecedor, de uma maneira geral, né? Que nem a gente comentou, quanto que seria uma quantidade ideal de colágeno para ser consumida no dia? No dia. Uma média de 20 a 25 gramas. Dá quanto? Dá o que aqui? Olha... Quantos pés de galinha? Quantos pés de galinha? Quantos pés de galinha? Vamos pensar assim, todo mundo diz, 30 gramas de pé de galinha tem 30 gramas de colágeno? Não, Sim. mas uma média de, por exemplo, umas 200 gramas de pé de galinha. Em questão do salmão, por exemplo, a gente teria uma média de 200 gramas de salmão, né? Por exemplo, proteína bovina, por exemplo, tem uma quantidade maior, né? Porque são mais concentrados, né? Tudo que é proteína animal vai ter concentração de colágeno. Então, a gente vai falar para o pessoal de casa, por exemplo, pessoas que não consomem proteínas animais. Elas vão ter essa absorção de colágeno? Colágeno, naturalmente, ele é produzido através de uma proteína animal. Tá. Não Aí tem tem como... que suplementar, por exemplo, um pozinho. Teria que Enfim. suplementar. Só que, por exemplo, o pozinho, ele também é uma base Também animal. é uma base animal. Justamente. Entendi. É uma base animal. A gente tem hoje concentrações no mercado, por exemplo, que chama Body Balance. Esse Body Balance, ele tem uma concentração maior, mas ele é feito de maneira industrializada. Né? Tudo que a gente pensa em questão industrializada, eu acho que soma pela nossa rotina corriqueira. Mas se a gente fosse pensar, vai lá num domingo, faz o seu caldão, congela, põe no freezer e acrescenta isso nas preparações. Já tem um acréscimo muito bom. Eu não quero causar polêmica nesse assunto, óbvio, né? Mas assim, você acha que é uma troca... nem sei se a palavra é essa, inteligente, mas você acha que é uma troca coerente? Pegar algo industrializado e substituir por algo natural, assim? A questão, Léo, é que assim, o industrializado não é polêmico, não, eu acho que é uma questão interessante. O que acontece em um sachêzinho, por exemplo, que a gente pega, ele vai ter já 10 gramas do colágeno hidrolisado, ele puro. Puro, né? Isso. Então ele está muito mais concentrado. Questão de ser natural, claro que tudo que a gente conseguiria fazer de maneira mais natural seria mais fácil e seria melhor para o seu organismo em questão de você absorver. Né? A questão é que a gente não consegue, às vezes, garantir o X de colágeno que a gente deveria só na alimentação. Então, a suplementação ajuda muito, então. Ajudaria muito. No dia a dia, Muito. nessa correria. E ainda mais, por exemplo, ótimo. vamos pensar em questão de exposição. Vocês estão aqui em questão de exposição de luz, né? Então, faz atividade física, piora. Então, tudo a gente deveria pensar. Quanto mais ativo é a nossa rotina, mais suplementação você deveria pensar. Ou mais cuidado com relação a isso a gente deveria tomar. A questão é que, às vezes, não consegue, não suporta. Não suporta. Sim. E aí você precisa desse suplemento, né? Sim. Eu fiz um teste e o meu corpo deu isso, né? Que eu precisava, eu não produzia colágeno o suficiente. Sim. E eu suplemento colágeno. E aí o que eu percebi, a minha pele é muito fininha e em alguns lugares você parece uma flacidez. Aí você fala, poxa, falta colágeno, né? Então é uma coisa que você não consegue comer durante o dia todo. Não dá. O que você precisa comer. Não dá. E aí, às vezes, no final do dia, você consegue e você acrescenta, né? Há inúmeros tipos de colágenos hoje, né? A gente tem, por exemplo, colágeno do tipo 2, que é voltado para cartilagem, que tem uma absorção melhor. E, geralmente, esse colágeno do tipo 2, ele já vem com MSM, um ácido hialurônico para lubrificação. A gente tem, por exemplo, o Verisol junto com ácido hialurônico para pele. Mas, veja bem, o colágeno, ele é sempre o mesmo. O que ele vem junto com ácido hialurônico ou junto com o Verisol. Né? Agrega coisas. Isso. Ótimo, Isso. perfeito. Entendeu? Então, legal. o colágeno por si só, ele vai ser destinado para uma questão geral no nosso organismo. Ele não tem como saber pele. Então, a gente vai vir com ativos que conseguem fazer esse tipo de transição. Pra dar um empurrãozinho ali. Isso. Mas eu quero para a pele. Então, a gente talvez tem que aumentar a absorção. Então, você tem que aumentar a sua ingestão para o excesso ou extra ser destinado para fazer esse papel. Né? Boa. Mas é assim... Muito bom.
Interessante. é vida, né? Porque é uma base de aminoácido. Então, colágeno por si só, bases proteicas por si só, deveriam ser levadas mais a sério. Do que somente a exclusão do carbo numa dieta normal. Sim. Eu acho que o aporte proteico, ele tinha que ser tratado com mais fidelidade, assim, por qualquer pessoa. Nível de saciedade, mantimento de massa muscular, imunidade, massa óssea, tudo. Até tudo. porque muda. Muda. Porque você começa a verificar esse tipo de coisa, a sua saúde melhora Sim, e a sem consequência dúvida. vai, a alimentação, enfim, né? Justamente. E vai muito bom. Adorei. Então, colágeno é bom sempre, É né, isso. gente? Coisa que boa. sobre, que Sim. sobre na Que nossa sobre vida. na vida. Isso, e façam a receitinha do Léo, né? Deixem Ai. lá. Boa, façam né? isso, viu? Guardem, É isso. guardem. É isso. Aproveite. Se você tem mais dúvidas, aproveite, quer mais receitinhas, mande mensagem para ela, @Gabi_Sila, que ela vai responder para você. Obrigada, viu, meu Imagina, amor? obrigada a vocês.